Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. E na noite de hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje vamos estudar o item 18, que trata dos laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso Pai Celestial, para que nós possamos receber todo auxílio, todo amparo da espiritualidade de nossa casa, nosso irmão Abdu e todos os espíritos que auxiliam nos trabalhos. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse instante, Pai amado, vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Envolve todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, que possamos receber a inspiração, a orientação, para que possamos dar os esclarecimentos necessários sobre esses ensinamentos da nossa doutrina, que é os ensinamentos de Jesus para a vida atual e a vida futura. Que essa paz, essa luz permaneça conosco, com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, desse tema, dos laços de família que são fortalecidos pela reencarnação, vamos ler trechos e depois a gente vai analisando para dar uma melhor compreensão e o entendimento para todos nós. É o item 18 do capítulo 4. Então, os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Então, muitas pessoas imaginam que a reencarnação destruiria os laços de família. Por quê? Qual era o entendimento? Quando a gente reencarna, se reencarna em outro corpo, em outra família, aquela família anterior não existe mais? E como é que fica? Então são rompidos? Então esse era o entendimento das pessoas que não tinham a compreensão. Então o fato de vir de novo em outro corpo, em outra família, aquela primeira família que nós tivemos, morreu, não tem mais sentido. Mas na verdade, muito pelo contrário, esses laços são fortalecidos. O contrário, ou seja, que não existe a reencarnação, é que os destrói. Então, o que significa isso? Ora, se a gente morre e não tem o processo da reencarnação, de nós virmos novamente a vida, como é que a gente vai se reencontrar com os nossos parentes, as pessoas que a gente ama, que tem afeição? Não, nunca mais. Então, esse conceito, de não haver continuidade das vidas, é que destrói. Então, a gente precisa ter uma compreensão e começar a entender, refletir, ter uma melhor compreensão das coisas, para podermos ter um entendimento mais coerente com os ensinamentos de Jesus. Então, na verdade, a gente utiliza o que? Nada mais, nada menos do que o bom senso, a lógica, o raciocínio. Então, quando a gente vai fazendo isso, nós estamos refletindo sobre as coisas que a gente diz, sobre as coisas que a gente fala. Então, a verdade, como Jesus dizia, é que nos liberta. Então, quando nós vamos tendo a compreensão da verdade, aí sim, nós vamos nos libertando e temos a verdadeira compreensão das coisas de Deus.
Aí ele continua. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de se estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos de volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na reencarnação, seguindo-se numa mesma família ou no mesmo ciclo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários, após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Então veja que coisa interessante, né? Então, nós somos formados como espírito, não aqui na Terra. Deus cria os espíritos aonde Ele quer, onde Ele sopra, onde Ele deseja. Então, na verdade, o espírito é criado nos mundos espirituais, por Deus, que é o nosso Pai. Então, lá nós vamos ter o nosso processo de vida. Nós só vivemos aqui na Terra, não só vivemos na Terra. Né? Nossa vida é eterna. E a única compreensão que nós vamos ter sobre vida eterna é se nós tivermos algo a mais do que o corpo. Porque sabemos que todas as vezes os corpos morrem. Temos um esforço de vida prolongada, essa coisa toda, por mais que cuidemos da nossa saúde, do nosso corpo, mas tem prazo de validade. Chegamos a um tempo que a velhice vem e destrói todas as nossas resistências e nós morremos. Mas quem morre é o corpo. O espírito permanece, continuando o seu processo de vida eterna. Então nós, na verdade, somos criados no mundo espiritual e viemos para a Terra viver uma experiência num corpo físico, no mundo da Terra. Porque muitas das coisas são necessárias a gente aprender com essa condição. Então, nosso planeta, que é um planeta material, ele tem uma série de características, uma série de oportunidades que nos possibilita aprender as coisas. E também temos uma coisa bem interessante, a possibilidade do corpo físico nos dá limites, mas também nos dá condição para a gente poder estar juntos, até de pessoas que a gente não gosta, antipatiza ou que tem sentimentos negativos. Porque o corpo para o espírito é uma prisão. Nos limita o espírito. Mas nós precisamos vivenciar essas experiências para podermos crescer e nos fortalecer. Até que a gente se purifique tanto que não necessite mais do corpo físico. Então a gente passaria no final, né, de alcançarmos todos os conhecimentos e todos os valores que a gente pode aprender no nosso planeta, passaremos para um mundo melhor, um mundo mais puro, mais evoluído, até chegarmos ao reino dos céus. Então, na verdade, o que nós estamos aqui é nesse processo momentaneamente. E depois nós retornamos para a erraticidade. Que erraticidade não é um lugar em si, é o espaço de tempo em que nós passamos entre uma encarnação e outra. Então, o que é que ocorre? Quando a gente que tivemos a nossa amizade, que formamos as nossas famílias espirituais, nós voltaremos para essas mesmas famílias. E que alegria, não é? Para a gente ter novamente aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e de volta. Então,
Retornamos, como ele fala aqui, como se uma pessoa que fez uma viagem, nós vamos nos reencontrar, né? Então, aí volta para nosso lar, nossa casa em comum. Então, a encarnação é um processo em que nos separa momentaneamente, mas muitas vezes vários espíritos que vivem como família no mundo espiritual se encarnam na mesma família, ou às vezes por falta de oportunidade, né, de nascer naquela família, perto do seu ciclo de amizade. E nós vemos amizades maravilhosas com pessoas que não são nem parentes. Ou, muitas vezes, famílias maravilhosas de relacionamentos, né? De fraternidade, de afeições, porque essas afeições já foram construídas no mundo espiritual. E aqui na Terra tem um reencontro. E vivem bem e uns ajudam os outros. E assim, a cada existência, vamos tendo mais um passo para a senda da perfeição. Ou seja, a cada reencarnação que nós vemos a Terra, através das ajudas dos amigos espirituais, naqueles familiares que nos amam, que desejam o bem, né? Que desejam o nosso progresso, o nosso esforço individual em se melhorar, em vivenciar os ensinamentos de Jesus, fará com que nós nos melhoremos e vamos crescendo nesse processo até atingirmos a perfeição. Evidentemente, essa perfeição vai demorar várias e várias reencarnações, outros mundos mais evoluídos, né? Porque o que a gente pode aprender na Terra é um nível que a Terra oferece. Aí vamos para os planetas mais superiores e aí até chegarmos nos mundos felizes e atingirmos a perfeição. Tá certo? Então vamos continuando aqui. Temos o seguinte: cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem pelo obscurecimento das paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Então, muito interessante esse aspecto, né? Porque a gente está na Terra e está apegado à matéria. Mas vamos nos desenvolvendo, nos espiritualizando e vendo que os valores são mais significativos do que as posses, do que o ter. E aí vamos trabalhar em sermos criaturas melhores, mais desprendidas, mais amorosas, mais fraternas. Então, essa condição vai nos libertando. A gente pratica mais o bem, pratica mais a caridade, o amor, a indulgência, porque a gente não tem os sentimentos que mais se atrapalham na nossa vida, que é o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Então, para fazer um bem, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter desprendimento. E se eu sou orgulhoso e egoísta, eu não tenho vontade, não tenho disposição para fazer o bem, para ajudar. E com isso eu não me desligo das coisas. É aquele que nós chamamos de apego material, né? Que a gente tem pelas coisas, pelos objetos e pelas pessoas também, né? A gente tem toda essa questão, né? Então, muitas das pessoas que vai se libertando, vai vivendo uma vida melhor e vai podendo manter a serenidade, o equilíbrio, mesmo estando num mundo como o nosso, que é um mundo de prova e expiação, onde nós somos testados a cada momento por situações, por comprometimentos que podem nos afastar do bem. Mas aí com equilíbrio, serenidade, com a confiança em Deus e também com esse desprendimento das coisas materiais, a gente não se ofende, a gente não se perturba com o processo de vida confusa e complexa que é viver aqui no planeta Terra. Aí continuando aqui. Entenda-se bem
que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Então, essa afeição que faz unir as famílias, as pessoas, são afeições espirituais, por isso que são eternas. Ou seja, de alma para alma. E é a única que sobrevive após a destruição do corpo. Então, todas aquelas pessoas que estamos aqui, nós, presos apenas os sentidos, quando morrer, acabou. Não vai ter mais desejo nem preocupação de reencontrar aquelas pessoas, porque o que nos atraía era o corpo da pessoa, a aparência que a pessoa tinha, as posses que as pessoas tinham, que não se leva para o mundo espiritual. A gente não consegue levar essas coisas, porque são coisas materiais, são coisas da terra. O próprio corpo nosso, nós não conseguimos. Não nos pertence o corpo. É um empréstimo que Deus nos concede para que a gente, espírito, se utilize desse corpo para progredir e desenvolver. Então, veja a coisa interessante. Nós somos tão apegados às coisas materiais, mas nada disso nos pertence. É um empréstimo de Deus, uma concessão divina para que a gente possa viver. Então, nossa casa, o nosso próprio corpo, as famílias e tudo mais, ninguém leva para o mundo espiritual. Não cabe num caixão. E se coubesse num caixão, o que aconteceria? Era enterrado. E não vai, porque é matéria. Percebe? Então, uma coisa muito interessante é que a gente precisa procurar haver mais as afeições espirituais. Essas sim são eternas. As carnais, o que é causável? Acaba quando o que gerou, que a causa que gerou, extermina-se. E você vê isso muitas vezes nos casais. Casei com uma mulher linda, não sei o quê. Depois a mulher não está mais linda, enrugada, cheia de as coisas arriadas, não sei o quê. Aí pronto, vou procurar uma de 20. Aí tinha até umas brincadeiras que dizia, vou trocar por 2 de 20, porque tinham de 40, de 60. Então descarrega um sentimento, porque na verdade o afeto que tinha é pela aparência. É uma coisa que é passageira. Mas quando a gente diz isso, nós também estamos envelhecendo, Aí os homens dizem, vou trocar minha mulher vai fazer a mesma coisa conosco. Rapaz, eu vou trocar pelo jovem, porque você também não está lá, essas coisas, Então é importante a gente compreender que o que nos separa do mundo espiritual é esse desapego das coisas materiais. E quanto mais apegado, mais preso nós ficamos aqui. E as afeições, os laços, tudo some, porque são coisas materiais que se acabam. Continuando. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior, que as aproximou. Por isso, diz de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa.
Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servir de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco. Ao contrário, ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra, entre as raças e os povos. Então, o que é que mostra aqui? Que essa união e afeição entre parentes indica que isso já existia anteriormente em outras encarnações. Então, essa construção, esse sentimento, essas sensações de bem-estar é algo que foi construído. Por isso que as pessoas já trazem aquilo dentro de si. Então, são espíritos simpáticos que conviviam no mundo espiritual, que se reencontram e se sentem bem estar ao lado daquelas pessoas. Da mesma forma, os inversos. Aqueles espíritos que têm antipatia são aqueles seres espirituais que estão agora nessa família, mas que foram muitas vezes inimigos, foram muitas vezes criaturas que não fez muito mal e que vêm naquela família e sente essa sensação, esse mal-estar, porque a sensação é do espírito estar ali vivendo. Então, por que Deus faz isso? Porque Deus permite as encarnações dessas criaturas tão diferentes, né? E tão revoltadas, ou tão agressivas. Então, na verdade, tem dois motivos. Um deles é fazer com que aquelas criaturas possam aprender na convivência com a família e ir se transformando. Por isso que quando um espírito vem, vai ser colocado na criança que está nascendo. E nós, como crianças, como bebês, somos limitados, inocentes. Somos frágeis, que permitem com que os pais, as mães principalmente, né, através do seu amor, do seu cuidado, vai ajudando a transformar aquele ser. E tocando no coração daquela criatura, e ela vai se moldando ao novo ensinamento, à nova orientação que são colocadas neles. Por isso que a gente, quando nasce, é tão limitado. Dos animais, o ser humano é o que é mais frágil, mais dependente. Ele não sobrevive sozinho. Necessita de seres mais adultos, que cuide, que ampare, que oriente, que ajude. Então, esse mecanismo permite também que haja uma mudança de sentimento, haja novos valores espirituais naquele ser, que vai moldando e vai modificando o comportamento da criatura. Então, para os pais, aquela criatura difícil, um espírito rebelde, um espírito negativo, né? Um inimigo espiritual, através de uma prova, para que ele possa ajudar através do amor, da dedicação, né? Do carinho, da atenção, ajudar na transformação do ser. E aí temos a oportunidade da reparação e a oportunidade da reforma daquele serzinho em se transformar numa criatura melhor. Então é a bondade de Deus que permite que essas coisas ocorram e nos ajuda a termos essa oportunidade de ajudar na reforma, na transformação de um ser instintivamente negativo, muitas vezes mau, perverso, se transformar numa criatura melhor. Porque nenhum dos filhos de Deus
ele é abandonado. E a gente precisa ter essa compreensão para que a gente possa, nos nossos papéis de pai, de mãe, de irmãos, compreender que aquele serzinho é uma responsabilidade nossa em ajudá-lo na sua melhoria, na sua transformação, e não rejeitar e agir com abandono desse ser, pois estaremos perdendo uma oportunidade de ajudar e de nos crescermos espiritualmente, desenvolvendo valores e virtudes que necessitamos para o nosso progresso, nosso melhoramento, para alcançarmos o reino dos céus. Então, essas antipatias, essas coisas que ocorrem, né, faz com que a gente trabalhe em nós esses sentimentos. E aí a gente vai se unindo, vai se melhorando. Da mesma forma como existe na Terra, essa união nas raças, nos povos. Veja como éramos antigamente. Havia só um desejo de egoísmo, de poder e dominar os outros povos. Então nós não gostávamos dos asiáticos, não gostávamos dos negros, não gostávamos dos índios. Só que agora, no processo evolutivo, as pessoas estão se modificando e compreendendo que eles são irmãos. Tem a sua cultura, tem o seu conhecimento, tem a sua vivência, que devemos respeitar e ajudar. Aí você vê quantos trabalhos nós estamos percebendo hoje de criaturas que vivem numa condição tão boa, tão melhor, e escolhem e ajudar na selva, ajudar nas tribos, ajudar em ambientes negativos, ou povos para outros países, através da troca de cultura, de conhecimentos, ajudando no progresso, no melhoramento. Então, da mesma forma, os espíritos fazem isso também, para ajudar a humanidade no processo de crescimento e de evolução. Ele continua, né? O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amar suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso amaria menos do que se tivesse só um filho? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas, um número proporcional de filhos e novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objeto de sua afeição, que lhe estiveram ligados à terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. Então, uma coisa bem interessante, né? Que ajuda na doutrina, explicando para nós, que muitos medos que a gente tem de reencarnação, um dos medos é esse. Sabiam? Por que tanta gente não quer acreditar na encarnação? Porque tem receio de compartilhar. Já pensou? E minha mulher? Agora a mulher do outro cabo, o que é isso? Como é que eu fico? E minha mãe? Né? E meu pai? E todos esses irmãos não são meus, mas não, agora é outro irmão. Como é que fica? Quem eu vou encontrar? Quantas mulheres eu vou ter? Ou quantos maridos eu vou ter? E quantos eu vou ver minha mulher com outras pessoas? Né? Então, isso assusta muita gente. Muitas pessoas, não digo todas as pessoas, muitas pessoas rejeitam a reencarnação por conta disso. Não aceita. Então, é um medo enorme. Só que a doutrina está explicando aqui, né? Que nós não vamos encontrar. Porque o que faz com que nós reencontremos no mundo espiritual é através da afinidade. Então, aquelas criaturas que nós temos afinidade, essas que vamos encontrar. Aquela que nós brigamos o tempo todo, casamos, né? Mas foi tanta briga, tanta desavença, tanto não sei o quê.
A outra pessoa evoluiu, vai para um mundo melhor, vai para um ambiente mais superior. E a gente fica que nem imagina, nem se lembra, e esquece totalmente. Então não precisa se preocupar. Então, só vamos nos encontrar com aquelas pessoas que têm as mesmas afinidades. Mesmo que nós queiramos, e ocorre muito isso, né? Quando as pessoas chegam e nos perguntam, né? Rapaz, eu queria ver minha mãe. Eu queria ver minha mãe. E agora? Mas acontece que o telefone toca de lá para cá. Não é o que a gente quer. Então, a gente não, se não tivermos as mesmas condições de afinidade, nós nunca vamos encontrar. Tá certo? Então, é importante que a gente possa ter essa compreensão e que as afeições serão mantidas pelos verdadeiros laços espirituais, de afinidade, de simpatia, de amor, de dedicação que nós alimentamos. Aquilo que a gente não faz, não vamos nos reencontrar. Então, esperamos que possa ter ajudado, né, nessa lição sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, né, e que possamos cada vez mais compreendermos as lições de amor que Jesus nos oferece através do Espiritismo, esclarecendo, orientando e tirando todas as dúvidas e as inseguranças e medos que nós temos para alcançarmos a verdadeira vida eterna, a vida espiritual. Muita paz. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade que tivemos nessa noite de estudar tantas coisas maravilhosas para a nossa compreensão de espírito eterno que somos. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Neste instante, Pai amado, agradecemos a oportunidade que tivemos nessa noite de estudar esses ensinamentos que nos fortalecem, que nos esclarecem e nos ajudam a cada dia tomar mais consciência de nós mesmos e sermos criaturas melhores através do nosso esforço no bem, no amor e na paz. Que assim seja.